Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40:31. Ministério Pão Vivo, hoje direto ao assunto. Lembrando que estamos tirando lições do zelo apostólico, isto é, aquele zelo que eles tiveram com o ensino, ensinando sempre o povo, a igreja, a praticar as doutrinas ensinadas por Jesus. É comum nós estudarmos as Escrituras e darmos ênfase àquela parte que nos interessa ou que interessa a nossa denominação. Mas a outra parte que não se adapta aos nossos costumes, àquilo que nós chamamos de igreja, mas na realidade é uma denominação. Aquilo nós ignoramos. Note, se dá, como se deve dar mesmo, ênfase à evangelização, pois a mesma foi uma ordem do Senhor Jesus. Ele nos deu a ordem para pregar o evangelho a toda criatura. E ele fez uma promessa, mas antes dessa promessa, ele apresentou uma condicional. Mas qual foi esta condicional? Vamos à ordem. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esta é a ordem. Agora, a promessa. E eu estarei convosco para todo sempre, ou para todos os séculos. Nós pegamos, abraçamos a promessa. Olha, ele prometeu estar conosco para sempre. Mas esquecemos que ele ordenou que nós ensinássemos todas as coisas que ele mandou. Os apóstolos seguiam isso à risca. Lembre, no último vídeo, nós mostramos Pedro e João. Eles foram enviados de Jerusalém a Samaria. Ali estava havendo um avivamento de conversões, cura divina, libertação dos oprimidos, enfim, um verdadeiro operar do Senhor. Mas ficaram sabendo de algo que precisava acontecer, que Jesus ensinou, mas não estava acontecendo ali. Eles, conforme diz Atos 8:16, estavam se convertendo e sendo batizado nas águas
em nome de Jesus. Até aí, tudo certo, mas não tinham recebido o Espírito Santo. Ninguém batizado com o Espírito Santo. E olha, o zelo apostólico. Vieram lá de Jerusalém Pedro e João para Samaria. O que eles fizeram? Ou o que eles faziam? Eles impunham as mãos sobre o povo, sobre aqueles que tinham sido batizados em nome de Jesus. E o povo recebia o Espírito Santo. Aleluia! Por quê? Por que tanto zelo? Era porque Jesus tinha dito, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vamos aprender essas que podem parecer pequenas lições. Vamos aprender a levar a obra de Deus mais a sério, deixar de fazer das Escrituras uma colcha de retalho e pegar só aquela parte que nós gostamos, que nos foram ensinadas tradicionalmente. Que pena que ali, na vinda de Pedro e João, teve aquele episódio vergonhoso de Simão. Simão, o ex-mágico que tinha se convertido e fazia parte da igreja. Ele ficou empolgado com aquele fato. Ele olhou que Pedro e João impunham as mãos sobre o povo e eles recebiam o Espírito Santo. Ele viu um sinal claro deste fenômeno. E ele então se dirigiu a Pedro e ele ofereceu dinheiro. Ele disse: eu quero também ter este poder sobre aquele que eu impor as minhas mãos, recebam o Espírito Santo. Esta coisa vergonhosa, Pedro reprovou a atitude dele. Pedro o repreendeu, dizendo que ele estava pensando comprar o dom de Deus com o dinheiro. Ele disse: fica contigo a tua prata. Veja que os apóstolos tratavam as coisas de Deus com reverência. E Pedro acabou lançando sobre o mágico ou ex-mágico uma palavra de maldição. O homem ficou tão desesperado, porque Pedro disse: eu vejo que você está em fel de amargura.
não é reto teu coração diante de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo? Você simulou uma conversão. Você que vivia na magia, esta raiz do ocultismo, esta raiz da idolatria, que Pedro chama de raiz de amargura, ainda está no teu coração. Arrepende-te. Quem sabe Deus vai te curar ainda deste mal. O homem entrou em desespero. Também, diante de uma palavra dura como esta, ele pediu como que por misericórdia, arrependido, orem por mim. Isto é, que Deus me perdoe este ato vergonhoso que eu acabo de praticar. Olha, que a gente aprenda que as coisas de Deus devem ser levadas a sério, com reverência, e sabendo que tudo que venha a acontecer nas nossas vidas de fenomenal, de sinais, de dons espirituais, elas vêm ou virão pela graça de Deus, jamais por méritos humanos. Nos próximos vídeos, vamos continuar aprendendo com o zelo apostólico. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.